Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Essa semana, como de costume, nós colocamos no Facebook uma pergunta que serve como quebra-gelo para a célula, né? E a gente perguntou essa semana: quem te apresentou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você se lembra de quem te apresentou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu coloquei ali que a minha mãe me apresentou a Jesus de uma outra forma. E mais à frente, o Marcelo Mantovani, que era meu diácono e líder na época, teve um trabalho comigo, porque eu não fui um daqueles que morri para o mundo e nasci para Cristo de um dia para o outro. Eu dei um trabalho danado, na realidade eu fui agonizando, entendeu? Eu fui para o CTI, eu estava difícil de morrer para as coisas desse mundo, para os meus pensamentos, para as coisas em que eu acreditava, para as coisas que eu tinha como verdades absolutas na minha vida. E ele foi um dos caras que marcou essa apresentação de Jesus para mim. De igual forma, o Antônio Carlos, né, que era um vendedor da Amada, trabalhava junto comigo. Antônio Carlos, toda vez que tinha oportunidade, me falava um pouquinho de Deus, né? E aquelas palavras foram entrando no meu coração e eu fui começando a buscar um pouco mais, fui buscando ter entendimento. E quando eu entendi que Jesus Cristo era único e suficiente, né, essas pessoas foram as que me marcaram nessa mudança. E quando a gente coloca para você participar do quebra-gelo, para você mencionar e marcar essa pessoa, que muitas das vezes essa pessoa pode estar desviada, muitas das vezes essa pessoa pode estar afastada do Evangelho, muitas das vezes essa pessoa pode estar achando que toda a missão dela de ir pregar o Evangelho foi furada, que ela na realidade não mudou a vida de ninguém, não restaurou. Às vezes nós como líderes nos sentimos pequenos ou achando que todo o nosso esforço foi em vão. Tudo aquilo que você falou de Deus para alguém foi à toa, foi passageiro, não foi algo que marcou aquela pessoa, porque na realidade ela não se converteu. Quando você marca essa pessoa, fulano me falou de Deus, e marca ela no Facebook, ela vai entender que o sacrifício, não o que Deus fez, não o que Jesus fez na cruz, mas aquele sacrifício que você fez em abrir um tempo, abrir uma parte, um pedaço da tua vida, abrir mão de algo, de estar com a tua família, né, para poder trazer uma palavra de evangelho, uma palavra de cura, uma palavra de vitória para alguém, não está sendo em vão. E eu creio que o meu chamado, que o teu chamado, ele não é em vão. Eu creio que cada uma das pessoas que você falou de Jesus, que você falou da salvação, que você falou de Cristo, essas pessoas, elas ainda que não tenham se convertido, ou ainda que não tenham mudado verdadeiramente os seus caminhos, elas estão com você, com o teu nome marcado. E quando alguém fala de Cristo para ela, ela lembra assim: não, olha, fulano já me falou de Cristo. E aquilo toca no coração e acende um sinal, acende uma luz, e essa pessoa pode voltar e ter aquela palavra como uma chama acesa novamente e pode ser restaurada. E hoje a gente trouxe esse quebra-gelo, que você se lembra de quem te apresentou Jesus como seu Senhor e Salvador? A gente trouxe esse quebra-gelo para dizer o quanto é importante se falar do amor de Deus para alguém. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Feche teus olhos onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida dos seus filhos que aqui estão, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas almas que está aqui, ó Pai. Por cada uma dessas famílias aqui representadas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter guardou os teus filhos até aqui, em meio a toda essa pandemia, Deus. Temos recebido, Senhor, muitos e muitos pedidos de oração, ó Deus. E temos sido atendidos na maioria deles, ó Pai. Sabemos que há um propósito teu em todas essas coisas, ó Deus. Ainda não entendemos qual, ó Pai. Mas sabemos que um dos maiores é o despertar da tua igreja, Senhor. E nós temos nos levantado, Senhor, como gideões da tua casa, Pai, para podermos trazer e proclamar o teu evangelho, para falar do teu amor a todas essas criaturas.
para que elas sejam alcançadas, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que está assistindo essa live e aquelas que não puderem assistir neste momento, Deus, que elas possam ser abençoadas quando forem assistir no YouTube, Deus. Obrigado por cada uma dessas ferramentas que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Senhor, e peço-lhe que continuamos usando cada uma delas com sabedoria para alcançarmos mais e mais pessoas para o Teu reino. É assim que eu te oro, Pai, e te agradeço, certo da vitória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é: até que todos conheçam a Jesus Cristo. E eu queria estar lendo um texto, é um pouquinho longo, mas é importante que nós leiamos ele por completo, para que possamos entender tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou os 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E quando lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. E descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. E vindo para a terra, na qual havia de todos animais quadrúpedes e feras répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu como comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando para a casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por quais estás aqui? E lhe disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judeu, foi avistado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse a sua palavra. Vamos dar uma pausa por aqui, no 22. Você entendeu o que aconteceu? Em determinado momento, Cornélio estava na sua casa e teve uma visão clara de um anjo do Senhor falando com ele: Olha, vá e procura Pedro, aqueles que chamam Simão. Ele vai estar numa casa assim, assim, você vai lá, chama ele, porque é necessário que ele venha para falar com você. Pouco tempo depois, ou quase na mesma hora, o texto está dizendo aqui, Pedro, que estava longe dele, teve uma visão de comidas vindas do céu,
E quando aquelas comidas vieram, tinha todo tipo de comida, carnes puras e carnes consideradas pelos judeus como carnes imundas. E o anjo do Senhor disse para ele, olha, vai e come de tudo isso aqui que eu estou te dando. E ele disse, não, mas peraí. Eu nunca coloquei na minha boca carne imunda. Eu nunca coloquei na minha boca carne comum. Eu nunca coloquei na minha boca algo que fosse impuro aos olhos do Senhor. E aí o anjo do Senhor diz para ele, presta atenção, que esse é o in da coisa. O anjo do Senhor disse para ele, não considere você comum ou impuro aquilo a qual Deus purificou. Aquilo na hora para Pedro não foi algo tão claro, mas ele entendeu que tinha algo de Deus ali naquele lugar. Ele entendeu que aquela frase ali tinha alguma coisa que ia acontecer. Nós vamos descer mais um pouquinho, vamos continuar a leitura do 36 em diante. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se com o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Havia uma crença dentro do povo judaico de que as promessas seriam apenas para aqueles que faziam parte do Israel étnico, para aqueles, em especial no período do Senhor Jesus, que veio habitar entre nós. Os judeus consideravam que o Senhor, que as outras nações eram todas elas imundas, e os gentios, como pessoas, não deveriam sequer ter relacionamento com eles. E quem eram os gentios? Os gentios eram todo o povo que não eram israelitas. Eles eram chamados de gentios. Porque eles achavam que o Deus era um Deus de Israel. O Deus era o Deus de Isaac, de Jacó. Era um Deus que veio somente para a nação de Israel. Então eles achavam que todas essas outras pessoas eram impuras e não eram dignas de receber. Só que quando Jesus veio, Jesus mostrou que a história não era bem assim. A história era diferente. Ele veio para que todos aqueles que crescem nele pudessem receber. E foi necessário que Deus mostrasse, tivesse uma revelação a Pedro, dizendo, quem é você para considerar comum e imundo aquilo o qual eu purifiquei, eu santifiquei. Na hora Pedro não tinha entendido aquela mensagem, mas depois ele veio entender que a mensagem era o seguinte, o evangelho é para todo mundo. Para de fazer acepção de pessoas, para de excluir, para de não falar de Deus para certas pessoas só porque ela já tem religião ou ela é de outra religião a qual você concorda ou não concorda. Não, o teu papel é falar do amor de Deus para todas as criaturas. O teu papel é falar
Aquele que te resgatou é fiel para modificar e transformar a tua vida e modificar e transformar a vida de qualquer um. Se você está aqui hoje assistindo essa live, ou se você vai assistir esse vídeo numa outra oportunidade e você já se considera um cristão, você pode ter certeza que alguém já dobrou o joelho pela tua vida. Alguém já intercedeu junto a Deus por ti, para que a misericórdia de Deus te alcançasse. Se você fosse, ainda que não nascido judeu, ainda que não nascido em berço evangélico, você pode ser alcançado e transformado. Você consegue entender isso? Que o evangelho é para todo mundo? Independente das pessoas que você acredita que seja ou não. Você já viu que a gente tem mania de fazer isso? De falar do evangelho, do amor de Deus para algumas pessoas e de repente você desiste? Ou de repente você não fala mais? Ou de repente você acha que aquela pessoa não é digna de você perder o seu tempo? E aí a pessoa às vezes pega até alguma parte da palavra isolada e diz, não vou mais jogar pérolas a porcos. Deus não te pede isso. Quem disse que aquela pessoa morreu para Cristo? Quem disse que aquela pessoa não vai ser alcançada? Eu já sou líder de célula há muito tempo. E a gente já fez algumas camisas para a célula. E numa das camisas que a gente fez, tinha uma frase que era para que outros possam viver. Essa frase é o lema da Guarda Costeira Americana. E tem um filme chamado Anjos do Mar, ou Anjos de Resgate, mais fortes que o mar, que é com Kevin Costner, que ele, numa das cenas que me marca muito, ele está fazendo um treinamento, e o tal do peixinho, depois você assiste o filme que você vai entender o que eu estou falando. O peixinho está fazendo respiração, está fazendo massagem cardíaca num boneco, num treinamento, e de repente ele para. E aí o Kevin Costner, que é o instrutor, diz assim, por que você parou? E ele, Senhor, aquele treinamento de militar, Senhor, eu não acredito, Senhor, eu não creio que alguém consiga ficar sem respirar mais do que 40 minutos, por isso eu parei. E aí o Kevin Costner fala uma frase que eu acho fantástica. Você é legista, soldado? Você é legista, peixinho? Não, o nosso trabalho não é declarar se alguém está vivo ou está morto. O nosso trabalho é tentar salvar e resgatar a vida dele até o final. E eu parei quando eu vi aquela cena, me vieram lágrimas aos olhos. E eu falei, nossa, Senhor, quantas pessoas eu já parei de falar do evangelho achando que essa pessoa não tinha jeito ou que essa pessoa não ia ser alcançada, que o evangelho não era para essa pessoa. Eu parei de fazer a massagem cardíaca de Deus. Confesso. Para algumas pessoas. E quando eu vi aquilo, Deus fala assim, Marcos, você é líder. Você não é legista. Não é você que declara se alguém está vivo ou está morto. O teu papel é fazer a massagem cardíaca. Está entendendo o que eu estou falando? O meu papel e o teu papel, opa, você está incluso nisso aí, não é só para líder. O ID é universal. O meu papel e o teu papel é falar do amor de Deus. Independe se essa pessoa já ouviu 30 vezes, já ouviu 50 vezes. Você está aí hoje, alguém não desistiu de você. Sabia disso? Alguém não desistiu de você. Você está aí? Alguém não desistiu de você. Alguém continuou fazendo massagem, ainda quando alguém dentro da casa do Senhor, uma outra pessoa já olhou e falou assim, olha, dentro da casa do Senhor, não adianta mais que o fulano já está lá, já está lá fora. Não adianta falar do amor de Deus para ele, que ele já está no mundo. Ih, aquele lá, esquece. Você tem que ver o que ele fez no carnaval. Ih, aquele ali, esse aí não tem jeito. Voltou a beber, voltou a fumar, voltou a adulterar, voltou. Gente, o meu papel não é julgar, o meu papel é resgatar. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que você foi chamado. O ID é um chamado de resgate. O ID é um chamado de resgate, o ID não é um chamado de acusação.
O ID não vou falar, olha, eu não vou falar mais do amor de Deus para essa pessoa porque ela tá andando por caminhos errados. Ah, veio aqui na célula aqui, mas o cara tá fedendo a cigarro. Isso é problema meu? Meu problema é falar do amor de Deus. Quem está estragando o pulmão é ele. Quem vai fazer com que ele pare é ele. É uma decisão dele e é uma decisão ajudada pelo Espírito Santo. Porque tem decisões na tua vida que você não vai conseguir sozinho. Quando eu parei de fumar, eu achava que eu tinha que parar de fumar com a força da minha vontade. Eu tentei algumas vezes parar de fumar com a força da minha vontade e não consegui. Quando eu fiz encontro com Deus, o meu cigarro ficou lá no encontro. Por quê? Porque eu tirei a força da minha vontade. Eu disse para o Senhor que eu não conseguiria com a minha vontade. E eu entreguei aquilo na mão de Deus. Falei, Senhor, agora é na força da tua vontade. Quando eu entendi que aquilo era na força da vontade dele, eu entendi que não era mais comigo. E aí eu consegui parar de fumar. Então alguém orou pela minha vida, alguém não desistiu de mim. Alguém, ainda que eu estivesse falando um monte de coisas erradas, ainda que eu voltasse a errar, alguém estava ali orando por mim e me falando do amor de Deus. E olha, você pode ter certeza, a palavra de Deus diz que a própria palavra não volta vazia. Ela cumpre aquilo que se apraz. É a única que pode dividir como uma espada entre a junta, entre a alma e o espírito. Entende o que é isso? Você consegue entender o que é isso? Essa é a palavra de Deus. O teu papel é falar do amor de Deus. O teu papel não é convencer, porque o papel de convencimento é do Espírito Santo de Deus, não é teu. E aí, nesse ponto que a gente está falando, era necessário que aquelas pessoas fossem alcançadas. Era necessário que Pedro, naquele ponto ali, entendesse que o evangelho não é para alguns que são selecionados. O evangelho não é para alguns que são separados. O que cabe no evangelho, os mandamentos do evangelho cabem para mim e cabem para você. Não há uma separação entre aqueles que são membros ou líderes da igreja, são diferentes. Ah, não, esse aqui é membro, é bispo, é pastor, é diácono, esse não pode fazer essas coisas. Esse aqui é membro, está liberado a fazer tudo. Não há distinção. É para todo mundo, o evangelho é único, é para todo mundo. E a mensagem do ID é universal, é única. E é você que tem que fazer. E é para qualquer um. Ah, eu posso falar de Jesus para um judeu? Deve. Eu posso falar para um africano? Pode. Para um americano? Pode. Para um ateu? Pode. Inclusive, essa pessoa do qual eu falei que tem um testemunho para dar, e a gente vai dar esse testemunho numa célula futura, essa pessoa, a juventude dele se denominava um ateu convicto. E hoje é um cristão. Como é que pode? Como pode isso? Pode no poder de Deus. Então, é necessário. Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que é tempo de Jesus vir? Você acredita nisso? Então, para Jesus voltar, todo mundo tem que conhecer Jesus Cristo, ou já ter ouvido falar de Jesus Cristo. É aí que eu entro e você entra. É a hora da gente falar do amor dele para várias pessoas. E a gente precisa tirar alguns pontos em destaque dessa ministração, ou dessa passagem bíblica, que diz que Pedro precisou entender que era um ponto ali que ele precisava ser resgatado. Assim como Cornélio também precisou ser tocado por Deus. Olha como é que Deus linkou Pedro e Cornélio, que estavam distantes, e levou os dois a chegarem próximos para que um pudesse falar do amor de Deus e o outro pudesse ouvir a palavra de Deus. O primeiro ponto em destaque está na pregação do evangelho. Ainda que Cornélio tivesse tido uma visão, não significa que ele não precisasse ouvir a mensagem do evangelho. Essa verdade nos mostra a importância da pregação do evangelho e da centralidade de Jesus na proclamação do evangelho, das boas novas. Pedro expõe a mensagem da salvação para Cornélio na sua casa.
Quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele vai lá e ele não oferece coisas a Pedro. Olha, eu sou da igreja de Cristo Jesus e se você se converter, nós vamos te dar uma cesta básica. Não foi essa a palavra. Não, nós somos da igreja de Cristo Jesus e se você for lá, você vai ver que o nosso templo é lindo, tem ar-condicionado. Não foi essa a mensagem. Não. Se você for lá na igreja e levar as tuas crianças, a gente tem escolinha bíblica dominical para crianças, a gente tem EBD nas férias, a gente tem um monte de coisa que você pode fazer, atividades, entendeu? A gente se junta, faz churrasco. Não. Não foi isso que Pedro disse. O que Pedro disse foi o seguinte: olha, tem um cara que foi mandado por Deus, o Filho de Deus, chamado Jesus, que era Cristo, o Messias, que veio até Jerusalém para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele deu ao direito de todo aquele que o recebesse de ser chamado Filho de Deus. Então, essa mensagem é para você, Cornélio, é para mim, é para a Patrícia, é para a Lenar, é para o Marconi, é para a Sara, é para tanta gente. É para tanta gente, é para todas as pessoas. E é isso que Deus está falando. Quando Pedro falou, ele disse, olha, e ele foi, e penduraram ele no madeiro, não porque ele quis, mas porque ele permitiu, porque os profetas haviam dito que isso iria acontecer, e haveria necessidade do sangue ser derramado para a remissão dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, os pecados para trás, os pecados para frente, aqueles que nós já cometemos, aqueles que nós ainda vamos cometer, para todos os pecados. Entendeu? Essa é a mensagem do Evangelho. Não é da igreja bonitinha, não é da igreja. Porque algo que Deus faz de fantástico é um reboliço, às vezes, como ele está fazendo agora. Você sabia que não adianta mais aquele templo grande e valoroso que você tem? Se agora você está ouvindo de Deus em casa. Sabia disso? Não adianta agora aquele som de última geração, aquela mesa codificada, cheia de botões na sua igreja. É legal. Mas hoje não adianta mais. A maioria das pessoas está assistindo ou está ouvindo a palavra de Deus através de um aparelho de celular. Que não esteja ouvindo na sua casa através de um aparelho de celular, está sendo, na maioria das vezes, transmitida por um aparelho de celular. Então, essas coisas não são necessárias. O que é necessário é você falar, ei, houve que foi feito homem, que desceu do céu, que deixou a glória dele lá, que assumiu um papel, que foi moído, que foi sacrificado pela minha vida, pela tua vida, pela vida dos teus entes queridos, pela vida daquelas pessoas que estão te pedindo oração, pelos meus pecados, pelos teus pecados, que sangrou, sofreu, sem ter pecado nenhum, pelo meu pecado e pelo teu pecado. Você consegue entender isso? Essa é a mensagem da cruz. O resto é balela, o resto é complementozinho. Se a tua igreja tem ar, se não tem ar, se tem ventilador, se o som é bom, se o som é ruim, isso aí não faz diferença. É necessário que, às vezes... Mas por que a igreja... Eu quero dar um adendo aqui na palavra. Por que a igreja tem ar e por que a igreja... É porque a gente quer... Eu hoje assistiria o culto numa igreja sem teto, porque eu sou apaixonado por evangelho. Mas hoje, quando a gente bota som, bota ar e tal, às vezes a gente alcança algumas pessoas que ainda estão muito ligadas nas coisas materiais do que nas coisas do reino. E quando ela vem para a sua igreja e ela vê que lá é um ambiente gostoso, aconchegante e tal, ela para de ver defeitos e começa a abrir os ouvidos para ouvir a palavra. E aí há uma possibilidade a mais para que ele possa ouvir o evangelho da cruz. É esse o processo. Agora, você quer uma igreja bonita? Então vamos aproveitar. Não deixe de dar o seu dízimo. Não está congregando em lugar nenhum, mas está sendo alimentado de alguma forma. Dá o dízimo nessa igreja.
Não é porque você não pode ir lá que você não pode abençoar. As igrejas, principalmente as pequenas, estão passando por tantas dificuldades. A gente que vive isso, a gente precisa, às vezes, colaborar com cestas básicas. Tem pessoas que trabalham para a igreja, que às vezes ficam dependendo do salário, que as pessoas, o dízimo, ele por causa da quarentena, ele não foi extinguido, não. Nem a sua oferta. Então é necessário. Lembra que você vai todo culto e você tira uma nota do seu bolso, 5, 10, 2, 50, 100, não sei, é você e Deus, e bota ela dentro do envelopezinho, isso é uma oferta que você dá ao Senhor, você pode continuar dando. Por quê? Porque os custos continuam, o aluguel continua, a água. Ah, mas não vão cortar, mas lá na frente vão parcelar. Então, se você ainda está recebendo, se você ainda não teve o seu salário modificado, transformado, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Tá? Continue contribuindo, porque as pessoas necessitam disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Não. Mas Deus conta com a tua fidelidade. Amém? Vamos voltar para a palavra, porque eu não sei porque que eu falei isso aqui hoje, nessa noite. Provavelmente Deus tocou meu coração. Alguém, né, que vai ouvir essa live ou que vai ouvir depois o vídeo editado, precisava ouvir isso. Vamos voltar. Primeiro ponto em destaque estava na pregação do evangelho. Foi isso que Pedro foi fazer. O segundo ponto está na situação do Espírito Santo. Pedro ainda expunha a mensagem do evangelho quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos, testificando que a boa nova de salvação não estava limitada ao povo judeu, mas também aos gentios que queiram na obra salvífica de Jesus. Na obra da salvação de Jesus. Então, quando essas pessoas... Pedro ainda não tinha terminado. Olha como não é Pedro que convence. É o Espírito Santo. Olha, Jesus Cristo e o Espírito Santo já estava descendo. Por quê? Porque as pessoas estavam com o coração pronto para receber. E é nessa hora que o Espírito Santo atua. Você sabe por que muitas das vezes você vai a algum lugar e você vai atrás de uma igreja que fala que tem curas e milagres e chega lá e sai curado? Não é porque aquele pastor tem algo diferenciado. Também é que ele pode ter o dom de cura, mas é porque você foi lá através da sua fé. Você foi lá já aguardando ser tocado nessa área. Então é isso que Deus faz. Deus permite que o Espírito Santo vá curando. E eu profetizo que o Espírito Santo vai te tocar aí hoje na tua casa. E você que não é batizado em línguas, vai orar em línguas. E você que ainda está com saudade de orar em línguas, de soltar uma rajada de línguas estranhas, vai soltar uma rajada de línguas estranhas nesse lugar onde você está. Porque o Senhor é poderoso e maravilhoso, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fez na tua vida. E a presença de Deus na tua vida não mudou. Não foi transformada, não. Ela continua viva. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã, e Ele está te tocando aí. Ele está aí no teu lado. Porque Ele é onipresente. E Ele é misericordioso. Amém? Esse é o segundo ponto. Está na atuação do Espírito Santo. Pedro ainda estava expondo. E o Espírito Santo veio e tocou naquelas pessoas que eram consideradas impuras. Que eram consideradas não israelitas. Então, era um povo diferenciado, era um povo imundo. E naquele tempo, naquele momento ali, Deus virou e falou algo profético ali. Oh, Pai. Oh, Deus, 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 Deus. Nenê, canta laragata, suíte, canta. Chile canta nala, suie cantará, manaia, deixe canta larás. É um tempo de despertar, igreja. Xi canta lara, sumene, canta laragata, suiete, xi canta lará, sumene, lará. É um tempo de despertar para as coisas do Senhor. Xi canta lará, suiete, cantará. As coisas dificilmente serão iguais, eram antes, ó Pai. Xi canta nara, suiete. Mas há esperança. Há uma janela de esperança e é a tua fé que está em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Então alcança o maior número de pessoas que você consiga. Fala do amor de Deus para o maior número de pessoas que estejam à sua volta. Jesus está voltando. Você quer subir? Eu sei que quer, mas você quer ver a tua família e os teus amigos ficando. Você quer ver aquelas pessoas que você ama
não subindo aos céus contigo? O Evangelho é claro em dizer que a porta que vai para o céu é uma porta estreita. E é necessário que essas pessoas ouçam e confessem: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio em Jesus Cristo como aquele que faz a diferença na minha vida. Eu creio em Jesus Cristo, aquele que cura, restaura, liberta, transforma e que vai alcançar toda a tua família. Um evangelho puro, genuíno e verdadeiro. O teu papel é pregar. Quem vai convencer é o Espírito. E você pode ter certeza que o Espírito Santo não negligencia o papel dele. Você pode até negligenciar o teu. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo sabe o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. O Consolador é Consolador desde que o mundo é mundo. Então, desde que Jesus partiu, o Consolador veio para fazer o papel. E é isso que ele está fazendo. A gente vai perder algumas pessoas queridas. Vai. Infelizmente, vamos perder algumas pessoas que amamos. Por quê? Porque está na Bíblia, porque os dias são maus, porque o mundo jaz do maligno, porque é chegado o tempo de Apocalipse, que vai acontecer algumas coisas, então precisamos nos colocar, nos posicionar. E eu profetizo que a tua casa vai ser alcançada pela misericórdia do Senhor e pelo sangue do Cordeiro. Amém? O terceiro e último ponto é a obediência. A obediência a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo, se maravilharam e glorificaram a Deus. Obedeceram a ordenança do Senhor de se batizarem. O batismo é um ato externo daquilo que aconteceu internamente na vida dos que creem. Você já foi batizado? Já desceu as águas? Não, mas deveria. Ah, não, quando a gente vai falar de alguém sobre o batismo, a pessoa normalmente fala assim: você já foi batizado? Não foi. Mas não foi por quê? Não, eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Não, é que é um monte de desculpinha. Você sabe que eu também não estou pronto? Você sabe que eu também não estou preparado? Na realidade, eu vivo pela misericórdia de Deus. Eu vivo pela misericórdia que se renova a cada manhã. Se eu fosse esperar estar pronto, eu morreria e não estaria pronto. O batismo nas águas é uma decisão externa de algo que já aconteceu dentro de você. E qual é a condição única para o batismo? É arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E crê em quem? Crê em Cristo Jesus. E ser batizado fala sobre o quê? Ser batizado fala sobre se arrepender. Eu me arrependo de todas as coisas erradas que eu fiz. Eu me arrependo de ter magoado tanta gente. Eu me arrependo de ter ido a tantos lugares. Eu me arrependo de não ter me convertido antes. Eu me arrependo de não ter estudado sobre a palavra de Deus antes. E é hora de você se arrepender. É hora de você entender que tudo aquilo que te explicaram, tudo aquilo que te serviu até hoje, de repente, de hoje em diante, não vai te servir mais. Eu sei que você acreditou em tantas coisas, eu também acreditei. Eu era católico, apostólico, romano. E hoje não sou mais. Hoje eu tenho um entendimento diferenciado, porque Deus falou comigo através de muitas coisas. Quando a gente tem esse entendimento diferenciado, eu não estou te julgando. Eu só estou te trazendo, e é meu papel, te trazer a ciência de algumas coisas. Será que não tem nada que você precisa fazer diferente? Não tem nada que você tem que largar e abandonar para seguir a Cristo e falar do amor dele para algumas pessoas que estão à sua volta até hoje? Será? Presta atenção. Será que não tem ninguém do seu lado precisando ouvir falar do amor de Deus? Um parente, um amigo de trabalho, um amigo que está em depressão dentro de casa, que está a ponto de cometer um suicídio porque não consegue viver nessa ansiedade dessa quarentena, que já perdeu o emprego. Será que você tem uma palavra de vida? Será que você tem uma palavra de bênção? Será que você tem uma palavra de restauração para a vida dele? Ou será que não?
aí está abrindo mão de ser canal de bênção na vida de alguém por causa de um copo de alguma coisa, um trago de alguma coisa, um pensamento errado sobre alguma coisa. É isso. É isso que vale a pena? Você deixa de abrir mão, ou não pode deixar de abrir mão de algo para restaurar uma vida, uma família, uma casa, um casamento? Você é egoísta a esse ponto? Eu não acredito. Então começa a pensar nisso hoje, que é chegado o tempo de que todos vão conhecer a Jesus. E eu espero que você seja esse canal. Amém? Então é chegado o tempo de você abrir tua boca e falar do Evangelho, alcançar o maior número de vidas, o maior número de almas, resgatar essas pessoas que têm sede do amor de Deus. E é você que vai levar essa palavra de restauração, de transformação, uma palavra de Deus. Vamos orar. Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela presença dos teus filhos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar falando do teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, eu ser teu instrumento nesse dia, Deus. Que as pessoas, Senhor, possam ter recebido aquilo a qual vieram buscar, Deus. Que as pessoas possam ter sentido em seus corações a tua paz e o teu shalom, Deus. Que as pessoas possam ter sido alcançadas, Senhor, e transformadas através dessa palavra. Que elas possam entender que elas são necessárias nesse mundo para pregar o seu evangelho, Deus. Apesar, Senhor, de tu poder revelar a tua palavra a quem tu queres, Senhor, tu gosta de nos usar como teus agentes de milagres, Senhor. E eu consigo, Senhor, ver através dessas células várias pessoas sendo levantadas como os teus agentes de milagre, portadores das tuas boas novas. Abençoa, Senhor, derrama sobre eles uma unção de ousadia sobrenatural, para que possa sair dos seus lábios palavras de ousadia, palavras de atitude, Senhor, que nem eles acreditam que possam ter esse poder. Dai-nos uma noite abençoada, Senhor, uma noite de sono tranquila, Senhor, e que amanhã possamos ter boas notícias, Senhor. Dai-nos uma visão de fé e que possamos entender que tu está agindo em meio a toda essa pandemia, Deus. E que haverão grandes pessoas transformadas e alcançadas. E o teu reino será muito superior a qualquer uma dessas nações. É assim que eu oro e profetizo, Pai, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.